Salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal, cara, que só tem vídeo top, né, fazer o quê? Ó, resenha da rodada falando do Mengão malvadão, nosso Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo. Galera, o que será que eles vão falar, hein? Vão elogiar, né, porque o Flamengo tá dando aula de futebol, tá jogando muita bola. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Se você não é vascaíno, inscreva-se. Você é flamenguista? É rubro-negro? Então inscreva-se. Ou você é vascaíno, cara? É, você é flamenguista, né? Então você vai se inscrever. Beleza, combinado? Então é isso aí. Pressãozinha básica aqui, né, para ganhar uma inscrição. Os créditos de vídeo são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Se você não se inscreveu no canal, você deve ser botafoguense. Só pode. Vamos lá pro vídeo, simbora. É isso aí. É mesmo? E de quem que é? Estamos em fevereiro e já temos o primeiro troféu na prateleira. Uma zebra? Clube de Regatas do Flamengo. Ihu! Flamengo, fez um belíssimo jogo. 2, 3, Botafogo 1. E cabia mais, hein? Cabia mais. Um 5. Que massacre. Que jogo o Flamengo fez. Ligadíssimo antes, durante e depois da chuva. Exatamente. Sim, Plea, tem uma razão, né? Lógico que o Flamengo é um time muito forte, é um time que se mostra, mesmo no começo do ano, muito bem treinado, com ideias já do Felipe Luiz colocadas em prática. Uma tarde e noite inspirada de alguns jogadores. E tem o lado do Botafogo também, né? Que tem uma preparação menor, ainda não tem treinador, perdeu alguns jogadores importantes. Mas como o Flamengo não tem nada a ver com isso, o Flamengo fez um grande jogo, sobrou na questão tática, sobrou na questão física, na questão individual também, né? Tendo o Bruno Henrique como seu principal jogador. Lucas Alter! Acabou, infelizmente, para o Botafogo. Depois eu quero saber dos nossos zagueiros aqui, Capita e Luga, não era sobre como é ter uma tarde... que nem a do Alter ontem. Dá para dar um carrinho desse, né, Luga? Na chuva, um carrinho de lado. Não, bom, primeiro, que trairagem, né? Fábio, já para ir acostumando. A gente não esperava, né? Pegaram de surpresa. De surpresa, né? Jantamos juntos, conversamos da vida, futebol, a gente não esperava. Como é que foi a viagem? Foi legal, gostosa? Caramba. Aí vem aqui. Com amigos assim não precisamos inimigos, né? Mas não, Fábio, assim, o zagueiro na área tem que ter, obviamente, mais paciência, né? Sobretudo campo molhado, sobretudo com o atacante tão rápido como o Henrique, né? Obviamente que são decisões de milésima de segundo que todos nós alguma vez tomamos, né? Sim. Neste caso foi um erro, mas também se chega junto na bola e tira a bola, é um corte perfeito, né? Então são toma decisões que a gente jogador tem permanentemente no jogo, a vezes dá certo e a vezes dá errado, como foi este caso, né? A gente vai ver na sequência, vou aproveitar aí a cronologia dos melhores momentos. O terceiro gol do Flamengo vai ter antes uma bola na trave aí, ó. Deu até uma desviada no Wesley. Eu acho que tocou na pontinha do dedo do Rossi e no travessão. E aí o Alter... E daí, cara? Irrelevante esse lance. Comete a maior bobeada dele no jogo. E quem faz o gol, esse o Lugano conhece bastante, porque jogou com o Lugano no São Paulo em 2016. Luiz Araújo. Um belo gol, uma cavada bonita ali pra cima do John. O Walter não esperava, né, que Luiz Araújo fosse a pressionar tão rápido. Como ele evoluiu, como ele melhorou como jogador de futebol, né, Lugar? Não, ele com o São Paulo já tinha esse potencial, né? Era rápido e bom finalizador. Sempre foi bom finalizador. Nem tanto, talvez, assistidor, mas sim bom finalizador, com a perna canhota dele, muito potente. Obviamente um jogador interessante, que com os anos vai melhorando. Mas neste lance específico, ele intuiu que o Walter ia dominar errado, né? Até por o gramado estar tão molhado e rápido. Aí ele saiu antes, afabou o zagueiro. Eu acho que o maior erro do zagueiro aí foi não chegar junto a essa bola, né? Tem que chegar junto e é bola o jogador. Nesse lance aí, é um ou outro, né? Ou é bola o jogador, dividida aí não pode perder. Esse é o maior erro. Dominar errado em campo molhado acontece. A pressão do Araújo foi muito boa, foi rápida, por surpresa. Agora, na dividida, aí para o zagueiro é bola ou jogador. Se ele não chega na bola, o jogador tem que terminar fora do gramado. Muito mais na final ainda, né? Vai ser cartão amarelo. Enfim. Fabinho, muito bem-vindo de volta. É um prazer te ter novamente aqui no Resenha. Eu sei que os seus olhos sempre acabam naturalmente ficando mais atentos aos laterais. Wesley e Alexandro fizeram ontem cada um uma partidaça, né?
Verdade, boa noite, Plirra, boa noite, meus amigos. Bom estar de volta, tava com saudade. Amigo da som. Boa noite, meu amigo, agora boa noite, sim. meus companheiros de trabalho. Agora sim. Pelo menos meu colega. Dentro do que nós esperávamos dos dois jogadores, né? Alexandre, naquela função que a gente sabe que é um cara seguro, que você pode confiar no jogo a todo momento, e dando mais liberdade pro Wesley, que já terminou o ano passado muito bem, né? Já foi o destaque do segundo turno para frente, tanto que brigou para ser o melhor lateral junto com o William do Cruzeiro, que fez um primeiro turno muito bom também ano passado, e começou a temporada voando, né? A gente viu entrevistas do Felipe elogiando, o grupo elogiando, grande chance de ser convocado. O Rival estava no estádio ontem. De estar presente na próxima convocação, e vai ser muito merecido se estiver, porque realmente tem se destacado muito, não só no Brasil, por ser o principal jogador da posição, mas hoje sendo uma referência dentro do próprio time, né? Quando o Wesley vai bem, o time do Flamengo funciona de uma forma diferente. O Gerson rende mais do lado direito. Na final da Copa do Brasil ele já tinha feito um belíssimo jogo, né? Então o Wesley vivendo um grande momento com a camisa do Flamengo. O Gerson potencializa bastante o Wesley, né? O Gerson, na verdade, ele potencializa todo mundo que está jogando perto dele, né? Em todas as posições que ele tem jogado, né? Jogando aberto na direita, jogando centralizado, jogando como segundo volante. Hoje dá para se dizer que o Gerson, de repente, é o titular da seleção brasileira no meio-campo da seleção. Realmente jogar com o Gerson fica fácil, mas dá para valorizar sim o que o Wesley tem feito, né? Não só no final da temporada passada, como esse começo de temporada também. O que chama a atenção também dos lados do campo é a maneira como o Felipe Luiz, ele faz as coisas acontecerem de uma forma que todo mundo fica muito confortável e rende o máximo, né? Porque assim, a gente estava conversando um pouco sobre isso. O Wesley, a gente sabe que a força do Wesley ofensiva é muito grande. Então, ele traz o Gerson um pouco para a direita, e o Gerson, pela inteligência que tem e pelo treinamento, ele traz o jogo, né? Ele traz a jogada para o meio para que o Wesley tenha esse corredor todo aberto. E do lado esquerdo é ao contrário, né? O Alexandre se preocupa um pouco mais na questão defensiva, e tem o Michael, o Luiz Araújo, por exemplo, nessa questão de ataque. E De La Cruz aí como segundo volante, o De La Cruz muito dinâmico. Isso, vertical. Fez um bom jogo ontem. Bom jogo, fez mesmo. Ao lado do Esse passado ele ficou devendo. Essa posição de segundo, não, mas no começo do ano, quando ele começou a jogar nessa posição, foi figura, né? Sim. Até que começou a machucar. Quando ele chegou, foi sensação. Inclusive, era o melhor jogador do Flamengo. Nessa posição só joga em Brasil. Nem em River, que foi figura, jogou nunca aí. Nem na seleção uruguaia. Só aqui em Flamengo, acho que foi Tite, né, que colocou ele como segundo volante. E acho que é uma posição que ele está dando muito bem, né? Porque é um jogador vertical, ele pega a bola e já mira para frente, né? Em Flamengo ele sempre tem com quem falar aí na frente, né? Sempre tem apoio, passe, né? sempre tem apoio, então Nessa acho que questão, foi... O conhecimento do treinador é fundamental, né? Ele cresceu porque o treinador colocou ele nessa função e ele rendeu mais, né? Mas o De La Cruz em River, quando ele foi comprado por 15, 16 milhões de euros, de dólares, não jogava aí, né? Sim. Ele era um meia atacante, né? No Uruguai ele jogava meia ou talvez virada, mas nunca como segundo Por volante. isso que o treinador tem mais mérito, Mais né? mérito, mais mérito. Mas foi Tite que colocou ele aí. Show. Foi Tite que colocou aí no ano passado. Começou com o Tite. Foi muito bem até começou a machucar, né? E o físico não aguentou depois. Aí também tem a inteligência do jogador, né? Sim. Porque ele sabe o dia a dia, a concorrência que ele tem. O De La Cruz, ele quer jogar, né, Luga? Mas ele sabe que jogando no lado direito vai ter uma disputa com o Gerson, que hoje é E uma na disputa... meia com o Arrascaeta. E na meia com o Arrascaeta. Então, assim, é aquele onde dá pra entendimento, jogar. é isso, assim, eu vou dar um passo atrás, eu vou fazer as funções que o Felipe tá me pedindo, porque eu quero jogar. Eu quero estar no meio desses caras. Não, e e ele rende. foi muito bem e rende. E rende, porque ele Tem dinâmica, ele é né? inteligente, tem Dinâmica. Eu acho que, ô Pirra, olhando o jogo como foi ontem, se o Botafogo tivesse com as suas peças do ano passado, acho que daria Flamengo também, porque o Flamengo... Na verdade, do time titular do ano passado, faltaram Henrique. Bastos, Dois zagueiro, jogadores. que faz Fez parte do falta, elenco. fez Três, né? falta ontem, a maneira Muita como o falta. Bastos joga. E aí, os dois principais jogadores, Luiz né? Henrique Almada e e o Luiz Almada. Henrique. E o treinador, né? Que E o tre- também esse é esse muito pequeno importante. detalhe. É muita coisa para um campeão É muita que... coisa. É muita coisa para querer. Não, E as opções de banco Quatro também. melhores jogadores. As opções, Santos. muitas opções de banco. O próprio Tiquinho. É muita coisa. E são 10 dias de diferença de preparação Também, numa pré-temporada que a gente Botafogo sabe que voltou faz diferença. 10 dias O Botafogo depois, voltou né? depois. Com Isso muita faz incerteza diferença. também, muita confusão. Era difícil. A intensidade do jogo, a dinâmica foi completamente diferente. Nossa, foi. O Flamengo, assim, enfim, a velocidade, retomada, foi isso que- tudo diferente do Botafogo. Por isso que eu falei. ficou Se muito- tivesse ficou muito completo, disparado. parece que E o Bruno Flamengo Henrique de tava centroavante, né, Luiz? Um jogador rápido, com espaço, né? Ele aproveita. Ele teve as oportunidades com espaço, ele é muito rápido. E ele finaliza bem, ele é um bom jogador. bem. Super bem, calmo. Cabeceia Mas muito o bem, segundo ele- gol dele, ele impulsou ele muito. pegou essa bola, é difícil Ele nem pegar. olha pro gol. Nem
eles olham pra... Solta aquele balaço e olhar primeira... pro gol. Nossa, eu não lembro de ter feito um gol desse, não. Nunca, não sei. Ah, você fez, Luiz. De Então, os primeira, parabéns assim? a ele, né, Plê? A ele, ao Arrascaeta, porque são 14 títulos, né? Agora com a camisa do Flamengo, são os maiores... dois maiores vencedores da Exatamente. história Isso tem do Flamengo. E sabe o que é legal, Plê? Superaram o Gabi, né? O Gabigol, Zico e Júnior Maestro. E o legal, pra você ver, o Bruno Henrique ontem apareceu uma Golaço imagem de dele após o primeira. jogo, ele chorando, né? Por quê? Porque, Como é que você Plê, interpretou aquele Eu choro? acho que é esse sentimento de saber que realmente colocou o nome na história, assim. Tem a conquista, enfim, né? Que é importante, Não toda a esqueça que relação. ficou quase um ano fora, né? Isso, por tudo que passou também, Lucas, exatamente. Volta por cima também, né? Eu acho que é mas a certeza no de que realmente recomeço. você colocou o nome na história. E o Felipe falou uma coisa muito Ele e o legal. Arrascaeta, Lugar, Ele fala os que os dois caras- maiores vencedores da história do Flamengo. Exatamente, 14 títulos. Ah, como uruguaio, para mim, sempre é bom, né? E é um orgulho diferente ter um compatriota Num clube só é fazendo difícil, hein? essa história. né? 14 títulos. Passando Júnior e Zico, cara. Isso ainda, pô, valoriza ainda mais, né? Sim. Absurdo. O Zinho hoje no UFC, eu apresentei o UFC e ele falava que também, acho que tentando entender o choro do Bruno Henrique, o Gabi, quando estava no Flamengo, acabava sendo, até pela personalidade e tal, como personagem, o Gabriel O Barbosa é foco mais principal, rico. né? É, o foco principal, É, né? ele acabava muitas vezes ofuscando o Bruno Henrique. Teve ano aí que o Bruno Henrique jogou mais bola do que o Gabigol e o Gabigol foi mais badalado. Agora, ontem, pelo menos, o rei da cocada foi o Bruno. Pode ter um pouquinho disso também, não tem? Com muito O reconhecimento, eu acho mesmo que assim, tardio. Eu acho menos, eu acho que menos. Eu acho que o Bruno, ele sabe o quanto ele foi importante para o Flamengo. Eu acho que tem mais essa relação que o Luga falou. Tudo que ele Ele se viu passou, fora de Flamengo há ele muito tempo, permaneceu né? no Flamengo, Ele né? tava Tinha fora a chance do de ter... poderia Até ter outro dia a gente saído. tá falando da possibilidade dele cogitar exatamente. a saída dele Uma agora. volta Gonçalo por que tá cima, fora, né? com título e agora Mas, colocando o nome na O história. problema, Plirra, é que o Gabigol, ele faz o gol do título, cara. E aí... mas o ele Bruno sempre também. fazia... Aí, e o Bruno ele também, sempre ele na fez hora... também. Não, também, mas... Acho que o Gabigol teve mais esse... O Gabi era o personagem. A né? imagem esses do gols- Gabriel é mais pesada do que a do Bruno. Por mais que o Bruno jogue mais, o Gabriel, a imagem dele vende mais do que a do Bruno, né? É natural isso. Eu nem sei se o Bruno se preocupa tanto Ele com gosta de isso. ser eu também polêmico, acho, gosta de ser Ele é mais contraditório, na dele, né? Mais quietão. Ontem o Arrascaeta entrou, né? No segundo tempo, entrou durante o jogo. Se também olhar para o banco do Flamengo é brincadeira, né? Cebolinha estava no banco, não entrou, mas já está à disposição, logo está de volta. Quem vai demorar mais para voltar é mesmo o Pedro, porque é uma lesão muito séria, só volta lá para maio, junho, mas ontem, Danilo no final do jogo entrou. Tem Pedro ainda, até nem lembrava do Pedro. Ayrton Lucas, quer dizer, todo mundo que entra é parrudo também. Luiz Araújo. O Danilo a gente falou na semana passada, mas o Lula não estava aqui. O Flamengo tem uma dupla muito sincronizada, azeitada, né? Os Léos, Ortiz e Pereira. Difícil pensar em algum deles perder a posição, mesmo que para o Danilo, um jogador de Copa do Mundo, tal, que hoje é muito mais zagueiro do que lateral. Ele veio para o Flamengo para jogar de zagueiro. Como é que você vê essa disputa, Lucas? Você acha que dá para todo mundo? É que assim, nos jogos eu acho principais que você precisa definir, né? Um elenco, claro, aí está. Um elenco como o de Flamengo precisa ter jogadores titulares, mínimo 3 titulares em cada posição, né? Acho que Danilo, por a experiência dele, ele obviamente, o Luiz vê ele como um jogador que pode jogar em toda a linha 4, né? Lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, líbero, em algum momento com 3 zagueiros. Acho que a inteligência tática dele, dessa na Europa, você vê com um cara muito evoluído, vai ser um jogador de elenco, né? Jogador de partidos específicos, que vai trazer soluções para o treinador que com certeza com outros jogadores não tem, né? Jogador versátil, inteligente, físico, técnico, muito tático. Acho que é uma escolha muito inteligente do Flamengo, mesmo que em alguns jogos decisivos não seja titular, porque de repente o treinador prefere laterais mais ofensivos, né? Mas no ano todo eu visualizo ele como um jogador de soluções permanentes para o treinador, né? E só lembrando que o Flamengo perdeu 2 zagueiros aí, né? Antes de começar a temporada. O Davi Luiz, na verdade o Flamengo abriu mão, foi para o Fortaleza. E o Fabrício Bruno, ontem na entrevista coletiva... O Pablo também, né? Que foi o liberado. Pablo também, mas o Pablo já isso era foi pouco pouco tempo, utilizado, mas sim, né? exato. O Felipe admitiu que gostaria que o Fabrício tivesse ficado. Como também, não sei se vocês viram esse trecho da coletiva, admitiu um fracasso pessoal. É difícil falar em fracasso pessoal para o Felipe nesse momento como treinador do Flamengo, né? Daqui a pouco a gente vai relembrar os números do cara, são brincadeira.
que ele não conseguiu ser convincente o suficiente para que o Alcaraz tivesse o desejo de permanecer no Flamengo. Pintou a proposta do Everton, num primeiro momento o Alcaraz não iria aceitar, ele até confidenciou como é que foi o diálogo entre os dois, entre o Felipe, treinador, e o atleta Alcaraz, que o Alcaraz não falou, vou disputar a posição aqui, o Felipe foi muito aberto com ele, falou, hoje você está em último na fila, mas você tem margem de crescimento potencial para alcançar essa turma. Aí não tem como competir, né? Isso eu tenho com o Luiz. Jogar na Premier League, jogou argentino. Mas ele estava lá. Ele foi a maior contratação da história do Flamengo. O Flamengo pagou dinheiro mas que... voltar para lá... Ele encaixou também, né? Ele encaixou, é argentino, está no Rio de Janeiro. Não é o mesmo que criou uma identidade. Um jogador fora, mas criar identidade com um São Paulo, Flamengo, Corinthians, não é igual que para um brasileiro. Você precisa de... Mas ele não estava mal na Europa. Mas veio ele por aqui opção. também um ano não Eu acho que virou ele titular. sentiu que ia ser muito difícil para ele. Também, mas ele não sentiu, não é que não se adaptou. É o ambiente. Não generou esse elo, essa identificação. Engraçado, desde cara, né, que não isso, ornou, né? Não combinou. Sabe, a gente Faltou sempre percebeu tempo, ele... faltou oportunidade, faltou sorte, o que seja. Mas não criou esse vínculo. Não é que o grupo, assim, o grupo tratou diferente. É a E a ambientação. sorte de ele dar se sentiu certo na hora bem. certa, né? De Ele criar esse encaixou no vínculo. jogo, ele foi utilizado em funções de repente, diferentes se para ver se ficasse, encaixava. Se permanecesse mais 6 meses, mais um ano, de repente poderia ter uma Poderia resposta ser, positiva. Mas sim. é uma possibilidade de sair, um jogador caro, não vai aproveitar. Premier League, voltar para lá. Difícil permanecer. E de alguma maneira também para o Flamengo não é ruim, porque recupera o prejuízo, né? Bom para todo mundo. Porque se ele realmente não vingasse no Flamengo, passaria a valer muito menos. Por aquela joguei faz 5 anos em Punta del Este, no verão, uma praia, jogo na areia, quando eu jogava em Racing. Ah, você jogou com ele? Uma pelada na areia. Se antes Ele é um sobrevivente, né? Com meus filhos. Foi no seu time ou contra? Com meus filhos, jogamos contra. Jogamos contra. Era um molequinho, era forte, era valiente. Tenho essa anécdota com meu filho, com ele. Ai, que legal. Com o Thiago? Com Nico. Com o Nico. Que é maior, e Thiago era pequeno, mas também jogou. 5 anos atrás? Com Uruguai e Argentina, foi. Na areia de Punta del Este. Ele não sabe o risco que ele correu, né, Thaís? Deixa eu chegar ao Racing já. A carreira poderia ter sido Se ele passou desse teste aí, ele cresceu. Vamos pro Fato Fake, Dionisito, vamos? Então pode rodar a vinheta. Não deveria começar o Fato Fake com o Fábio Santos, porque o Fábio Santos é muito amigo do personagem do Fato Fake. Dividiram quarto na Seleção Brasileira de Base, são realmente muito próximos. Mas, como a gente gosta muito do Felipe Luiz, eu vou começar com o Fábio Santos. É fato ou fake que já podemos considerar o Felipe Luiz, que tem menos de 20 jogos como treinador de time profissional, um grande técnico? Lihal, eu considero um grande técnico, óbvio que os números ainda são pequenos, né? Já, mesmo com 2 conquistas, você treinar uma equipe como o Flamengo não é fácil, se preparou nas categorias de base para isso, mesmo que tenha sido por um período curto também, né? Mas a experiência que ele tem como Mas como o suficiente para ser campeão da Copa do Brasil Sub-17 e campeão mundial Sub-20. Exatamente, por conhecer o clube e foi sempre um cara interessado, né? Ele aproveitou esse momento de jogador para tirar também informações com baitas treinadores que ele trabalhou durante a carreira e já demonstrava que poderia vir a ser um grande treinador, né? E tem mostrado isso, e o que eu acho que é mais legal é a perspectiva que a gente tem em cima do trabalho do Felipe, né? A gente já comentou isso algumas vezes, ele acerta com muita frequência em tudo, no discurso, na entrevista, no comportamento com os jogadores, no comportamento com o torcedor. Ele fala o que a imprensa quer escutar, ele fala o que o jogador quer escutar. Então ele está num caminho muito legal, assim. Isso cria uma margem, uma expectativa muito grande em cima do trabalho dele. Foi merecido essas 2 conquistas. E a gente sim pode cogitar, pode falar que é um grande treinador já, mas com uma margem de crescimento absurda para trabalhar em grandes clubes, para trabalhar em seleção brasileira. Óbvio que tudo no seu tempo certo, né? Mas ele está trilhando esse caminho sim de sucesso. Discípulo de JJ, como o próprio diz, né? O Felipe, apesar de, como disse o Fábio, ter trabalhado com técnicos excepcionais, muitos anos com o Diego Simeone, trabalhou com o Mourinho no Chelsea, ele, pelo jeito do time do Flamengo jogar, acaba tendo mais a ver com o JJ, né? Com o que a gente viu do Jorge Jesus. E uma parte da entrevista dele que eu achei bem legal também, que ele fala assim, óbvio que a gente tem um esquema tático preferido, mas a gente tem que se adequar ao que o jogador pode te oferecer. Falando de alguns jogadores, do Gonçalo Plata, do Bruno Henrique, que vão jogar em algumas funções, que ele conseguiu tirar, né, o melhor de cada jogador,
que ele se sente não culpado por não conseguir fazer isso com o Alcaraz, mas é um cara que tem o seu plano tático bem definido, mas também que sabe fazer outras opções para tirar o melhor de cada jogador. Isso é interessantíssimo, né? Porque você vai chegar em alguns clubes que vai ter aquele elenco e você não vai conseguir implantar a sua maneira de jogar. Então isso também é uma margem, uma visão que o Felipe está tendo mais ampla E ele do deixa trabalho. isso bem claro, né? Na semana passada a gente até conversou aqui, quem que falou? Foi o Júnior Baiano, que estava aqui conosco, falou, pô, passei a admirá-lo ainda mais. Ele falou, o Flamengo tem o melhor elenco do continente, se der errado, o culpado sou eu. E ontem ele falou, vai demorar muito tempo, não sei se você viu essa parte, Lugano, para a gente ter no Brasil um time com tantos valores como esse time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo repite a qualidade e quantidade de jogadores dos últimos anos, né? Sim. Algum certo que entra, mas... Tem uma diferença agora, né? O time, depois de bastante tempo... Por exemplo, eu acho que hoje o Flamengo tem menos zagueiros que o ano retrasado, por exemplo. Mas uma posição que, para mim, obviamente, o time hoje é fundamental. mais constante, o que é o mais importante, e mais vistoso do que os últimos Flamengos. Tudo bem, por enquanto, recém começa o ano, né? Vocês se apressuram muito, Mas né? no ano passado foi. Já era Campeonato Brasileiro. O Flamengo era a reta final de Copa do Brasil. começou como bicho-papão, com os melhores jogadores, o grande treinador. O futebol é muito competitivo. Hoje o Flamengo, por ser campeão, está de novo visado, todo mundo vai querer vencer e baixar ele, né? Acho que Assim, tem que ter muita precaução. O que até tira um pouquinho da responsabilidade do Tite, não sei se da responsabilidade, mas da culpa, de repente, o Flamengo teve muitos problemas médicos, né? Sim. Dificilmente vai ter que, ser muita urucubaca para acontecer de novo. Sim. O Flamengo, com todas as suas peças, ou quase todas, é duro de brigar. É um time, um elenco. O ano passado também. com esse ano treinador? retrasado também. E também com relação ao olhar, Plirra, a gente percebe que o Felipe, logicamente, Você acha que ele tá muito já feliz é um grande técnico? Eu acho que a gente pode colocar. Assim, eu só assino embaixo tudo que o Fábio falou, Plirra, sabe? Não vou nem pontuar muita coisa, porque ele falou exatamente o que eu penso. Então, é repetir. Eu vejo que ele, principalmente... Mas o que eu acho, assim, com relação ao elenco, Plirra, assim, você percebe que o Felipe está muito satisfeito com o elenco que tem. Ele sabe o material humano que ele tem em mãos e o quanto ele pode extrair disso. E do outro lado... A gente percebe que os jogadores curtem demais também o Felipe. Isso. Não só o ex-jogador, o parceiro, mas o treinador. Porque ele é um cara que tem muita informação. Quando ele deu uma entrevista que ficou na minha cabeça, quando ele fala lá em Orlando, que ele fala assim, esses jogadores beberam a água do meu conhecimento, sabe? E é umas coisas que você olha e fala, pô, mas será que é meio que jogado ao ar? Não é, é porque ele é um cara que ele tem muita informação. Eu vi meninos do Flamengo falando que, assim, ele dá várias opções para a gente dentro de campo e ele exige que a gente execute aquelas funções para que o Flamengo funcione. Então é isso, é uma troca. Quando você tem um treinador competente, qualificado, jovem, que tem muito a evoluir, mas que tem conhecimento e que curte aqueles jogadores, que entende o poder que tem no elenco, é muito bacana. Quando os jogadores também têm esse sentimento de que, pô, a gente tem que correr um pouco a mais pelo Felipe. A gente tem que escutar o que ele fala, porque a gente vai conseguir chegar nos objetivos. Agora, ganhar, ser campeão é uma outra, como o Luga fala. É muito cedo, enfim. Tem um trabalho, tem outros times que são competitivos também. Mas, assim, é bacana ver essa relação que foi criada no Flamengo, que é um time de tanta pressão, enfim, por títulos, de movimentação política. Mas você percebe no dia a dia que tem uma conexão bacana ali entre a comissão técnica liderada pelo Felipe e os jogadores. Isso acho que é o principal de tudo. Eu sempre acredito que o contato humano entre treinador e jogador sempre é o principal. Esse ida e volta diário, o treinador entender como está o jogador, como falar para ele, como chegar, como não chegar, isso é fundamental para que um trabalho se mantenha no tempo, né? E obviamente que o Felipe deve ter isso por ser um jogador muito inteligente, sempre foi bom de grupo, por todo lado que passou, todo mundo gostou dele, sempre, até nós aqui que jogamos contra ele, é um jogador que obviamente tem a linguagem atual do vestiário, ele sabe como o vestiário hoje se administra, né? Então acho que é uma vantagem muito grande para ele, porém, volto a repetir, tem que ter um pouco mais de cautela, né? Isso, claro. Tem muita Porque coisa. Brasil é muito competitivo, o torcedor é muito emocionalmente... Ainda mais no Flamengo, né? E ainda mais no Flamengo, né? Então... Essa é a vantagem que ele tem, né, Plirra? Ele conhece a casa desde a base até em cima. É mais ou menos o Muricy chegar no São Paulo. Conhece a casa, conhece todo a mundo torcida. conhece a torcida. Foi muito vencedor como jogador. A tendência de dar certo é muito grande. Ele, E não se casa, ele não se casa com um sistema tático, né? Tem muitos treinadores que o sistema está por cima dos jogadores. Ele vai mudando já um pouco o jogo, contra Corinthians, inclusive, ele quer jogo...
Isso é muito espetacular, né? Isso é muito inteligente dele. Ontem ele joga num 4-4-2, aí quando o Arrascaeta entra, você já não consegue jogar num 4-4-2, porque como que vai voltar com os caras, e ele vai mudando o esquema de acordo com o jogo, e ele tem peças para isso, né? A contratação do Danilo, eu acho que fala muito disso também, que o Danilo domina muito todas as funções, as 4 de trás e até de um volante ali. Então, você poder mexer nessas peças, você não precisa de 3, 5 zagueiros. Com 3, você funciona durante a temporada toda. Então, até na montagem de elenco, ele... finalizar o Felipe e daqui a pouquinho ir pro Sansão, podemos falar rapidinho também do Botafogo, só para não passar batido. Ontem, na entrevista, ele também, ao ser perguntado sobre futuro, já começaram a falar de seleção, Europa, ele falou, gente, o torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo que é muito mais fácil um dia ele querer que eu vá embora do que eu querer ir embora. Mas assim, como é que... Lugano, você, até agora ele foi muito cirúrgico na administração da carreira dele. Terminou de jogar, sempre declarou que queria ser técnico, foi convidado para ser técnico da base. Rapidinho as coisas aconteceram para ele assumir o profissional. Ele assumiu, aí muito de virtude, mas também de sorte, na semifinal da Copa do Brasil, quando o Flamengo era muito favorito. Tem que ter sorte na vida, né? Claro. Tem que estar na hora certa, no lugar certo, preparado. Você vê o Felipe mais, eventualmente, como técnico da seleção brasileira ou dirigindo na Europa? O que primeiro? Que ordem? Não, ele foi muito inteligente na entrevista, porque assim sempre se fala, na vida só tem uma certeza, que você vai morrer, né? E o treinador, quando assina contrato, só tem uma certeza, que um dia vai ser demitido. Isso é futebol em Brasil, Uruguai e no mundo, né? Então eu vejo ele como um treinador que vai querer fazer seu nome, obviamente, no Flamengo, ganhar a máxima quantia de títulos possível. Acho mais cercano, depois de ele ter tomara esse sucesso no Flamengo, chegar na Europa que na seleção, né? Acho que na seleção... Olha... tudo bem que não tem muitas opções, mas... Seria muito apressurado, né? E também, o trabalho dele, bom, não sei... E ele vai ter que ser testado. Ele não teve um momento de instabilidade, de cobrança. Como é que vai ser a reação dele num momento como esse? Se ele pudesse escolher pra frente, né, Fabinho? Até por ter a cabeça muito mais europeia do que o sul-americano. O perfil dele é mais europeu, o treinador, que a seleção. Eu acho que ele pensa, ele tem portas abertas lá fora, depois de bastante tempo no Flamengo, tá, Rubro Negro? Ganhar bastante. Ficar bastante tempo. Trabalhar no futebol europeu. Também europeu não leva assim, treinador sul-americano tão fácil, não. Difícil. Ainda mais brasileiro. A seleção brasileira ainda é um sonho para qualquer treinador. Mas eu acho que o Felipe, ele tem perfil do dia a dia. Igual você vê, depois de levar Diniz treinando o Fluminense, você pode esperar qualquer coisa, né? Mas seria legal vê-lo. E ainda mais, né? Ele tá com a energia ali a todo vapor, né? É contagiante ver o Felipe trabalhando. Você acha Flamengo e Brasil ao mesmo tempo? Impossível. Calma aí. Não, por isso. Bom, o Botafogo que precisa definir o treinador, né? Cara, nossa, que vídeo comprido, hein? Os caras gostam de falar do Mengão malvado, hein? Agora eles vão falar do Botafogo. Do Foguinho, galera. Galera, tem uma notícia boa aqui. Eu vou trazer pra você agora. Aê, nação, temos boas notícias. Éric Pulgar deu sinal verde e Flamengo reabre conversas por renovação. Vamos ver aqui então, galera, essa matéria que saiu faz pouco tempo, tá? O Flamengo está cada vez mais perto de Jorginho para o segundo semestre para a função de volante, mas talvez não precise perder Pulgar em 2026. Depois de diversas tentativas de renovação e de dar a situação como perdida, já que a vontade do jogador era voltar para a Europa, a diretoria rubro-negra voltou a ficar otimista nos últimos dias. O volante chileno cogita mudar de ideia e deu o sinal verde para uma nova rodada de negociações. A informação foi divulgada pelo site do Urubu, Gazeta do Urubu, e confirmada pelo GE. Para prorrogar o contrato de Pulgar, que termina em dezembro, o Flamengo vai precisar dar uma valorização financeira ao jogador que tem o menor salário entre os jogadores do meio-campo, exceto quem subiu da base, né? Ele merece mesmo, cara, ele joga muito, né? Pulgar é titular absoluto de Felipe Luiz, que considera o volante um jogador nível Barcelona. É imprescindível para o seu estilo de jogo. O técnico deseja muito a permanência do volante e tem um papel fundamental no convencimento do chileno a renovar com o Flamengo. Felipe Luiz convence todo mundo, né? É impressionante, né? A capacidade do Felipe Luiz para convencer.
No clube, desde o segundo semestre de 2022, Pulgar se tornou titular absoluto no time a partir da chegada de Jorge Sampaoli em abril de 2023 e desde então não saiu mais do time considerado ideal. Ao todo, o chileno soma 104 jogos com a camisa do Flamengo, com 2 gols, 9 assistências e 5 títulos, sendo eles Libertadores e Copa do Brasil de 2022, Carioca e Copa do Brasil de 2024 e a Supercopa do Brasil agora em 2025. Tá, então, galera, boa notícia. Éric Pulgar dá sinal verde e Flamengo reabre conversas por renovação. O que você achou dessa informação? Sei que a informação saiu ontem à noite, né? Estou trazendo aqui no vídeo da manhã, mas faz parte, né, galera? Estou aqui para isso. Eu acho uma excelente recontratação, né? Renovação. Seria uma recontratação. Porque, cara, o Éric Pulgar, ele é o nosso pitbull do meio campo, né? Ele é o nosso cão de guarda. O cara é pegador. Ele chega firme, ele é o ladrão de bolas, né? Então, eu acho que se o Flamengo perdesse ele, seria uma perda significativa, muito importante. Então, não pode perder um cara desse. Então, já que ele deu sinal verde para renovar, para abrir as conversas para a renovação, então que seja, né, cara? Que o Flamengo possa renovar aí por mais 3 anos, porque ele é novo, né? 3 ou 4 anos, ele é novão, dá para renovar tranquilamente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos! Saudações rubro-negras, fui!